Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia, nesse domingo especial, né? Porque é mais um domingo na vida de todos nós, né, Antônio, né, Teca, queridos companheiros de Cambé que estão conosco aqui no terceiro domingo. Especial porque você está aqui conosco, né, Teresa? Pois é, depois de um longo inverno, né, ele voltou. Bem no início do inverno, bem no início do dia do inverno. Não estou trazendo frio não, né? Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Londrina. Muito feliz, né, por estar aqui, né, mais uma vez aqui falando com vocês. Dar meu bom dia também para o pessoal do Allan Kardec, que logo vão iniciar os trabalhos deles lá. E que nós possamos ter uma manhã de bastante aprendizado, de bastante interação até, né, porque mentalmente a gente se interage. Então, que nós possamos estar juntos nesse instante. Verdade, é bom sempre dizer Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, né? Exato. Porque muitas cidades têm Centro Espírita Allan Kardec em homenagem ao fundador da doutrina espírita, né, Antônio? O Centro Espírita Allan Kardec de Cambé é o nosso patrocinador espiritual desse trabalho, onde nós nos conectamos e buscamos a presença amiga dos bons espíritos a estar conosco, para que nós sintamos esse bom dia, meus queridos, sintamos Jesus junto conosco, nos aquecendo com o seu amor infinito. Verdade. E fica a lembrança, pessoal, que esse programa aqui ele é gravado e o centro disponibiliza ele, né, Teca, no YouTube, depois, sim, no meio da semana. Então, se por algum motivo a pessoa perder, né, domingo de manhã, dormir até mais tarde com esse friozinho, procura lá no YouTube que vai encontrar, né? E iniciando o programa, como a gente faz usualmente, né, apresentando o Momento Espírita, que a Federação Espírita do Paraná elabora já há mais de 30 anos, né, um material fantástico de estudo, de meditação. Eu sei que muitas famílias usam o Momento Espírita para fazer o Evangelho no lar, com os filhos, né, com os amigos. Então fica a dica aí também, né? E tem lá na página da Federação ou do próprio Momento.com, né, os textos, quem quiser rever o tema tratado no Momento Espírita está lá, né? Hoje nos é trazido Semeadura de Bênçãos. Semeadura de Bênçãos. Rênia estava grávida e muito preocupada. O marido e o irmão, que morava com eles, estavam desempregados. Ela se perguntava se após a licença maternidade teria ainda o seu emprego, se não seria despedida. Ela vira isso acontecer com outras companheiras nessas circunstâncias. Em meio a um jantar dos funcionários, o dono da empresa demonstrou interesse em saber a cidade de origem de cada um. Quando Rênia declinou o nome da sua cidade natal, ele manifestou curiosidade maior, perguntando onde exatamente ela residira naquela cidade. Como se chamavam seus pais, seus avós. A surpresa foi tomando conta de todos quando o emocionado empresário relatou. Há muitos anos viviam na sua cidade 2 eletricistas amigos. Um deles conseguira um bom emprego e ia muito bem. O outro ganhava o suficiente para sobreviver. Um dia, um infarto o levou, deixando esposa e filhos. O amigo soube e foi prestar condolências à família. Percebeu como tudo era velho na casa. O sofá, a mobília escassa, os poucos objetos. Viu a geladeira e as prateleiras vazias. Nos dias que se seguiram, furtivamente, entrava pela porta da cozinha e deixava algumas provisões. 2 meses depois, a viúva entrou em contato com ele.
Contou que no porão da casa havia muito material elétrico e ofereceu para a venda. Então, durante 3 semanas, o amigo visitou o porão, separando pilhas de equipamentos, ferramentas, máquinas úteis e inúteis. Ela não sabia, mas ele não tinha intenção de comprar nenhum daqueles materiais. Quando terminou a seleção, chamou todos os empreiteiros e mestres de obras que conhecia e anunciou uma venda de material elétrico. Conseguiu arrecadar 3 vezes mais do que o preço que a viúva estipulara. Todo o arrecadado ele depositou nas mãos dela. A quantia deu para sustentar a família durante meses. Nessa altura da história, o empresário deu um suspiro e revelou: Rênia, o eletricista que ajudou a família do amigo, era seu avô. Eu era um dos órfãos. Foi meu pai que morreu. Sua generosidade e bondade salvaram nossa família. E concluiu: não precisa se preocupar com seu emprego. Prometo que sempre terá um em minha empresa. E caso seu marido e irmão queiram vir ao meu escritório, terei prazer em dar emprego a ambos. Naquela noite, Rênia escreveu uma carta a seu avô, que ainda residia na mesma localidade. Relatou toda a história e finalizou: muito obrigada, vovô. Saiba que o Senhor não salvou somente a família de seu amigo. Salvou a minha também. O bem que se faz sempre gera benefícios. Por vezes, nós mesmos colhemos ainda em vida as bênçãos da sua semeadura, das mesmas mãos que beneficiamos. De outras, e são muitas, o que fazemos se multiplica em dádivas para outras vidas. Assim, semear bênçãos é sempre motivo de alegria a quem o faz. Por isso, a sabedoria do Cristo lecionou que façamos ao outro o que desejaríamos que ele nos fizesse. Pensemos nisso. A Federação Espírita do Paraná se dedica à promoção humana há mais de 100 anos. Dentre os diversos espaços, possui um teatro moderno com 434 lugares, servindo a comunidade de Curitiba no centro da cidade. Conheça-o através do site teatrodafep.com.br. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de hoje, lindíssima, né? Eu já há muitos anos ouço o Momento Espírita, seja em palestra, seja aqui no programa de rádio, né? Eu conheço o pessoal que elaborou nos primeiros momentos espíritas da federação, né? O pessoal que trabalhava em Curitiba. E o Momento Espírita hoje está no mundo, né? Porque a gente ouve em alguns países, né, brasileiros que, né, beneficiam desse estudo, né? Olha que interessante, né, Teca? E a gente pode trazer muitas reflexões acerca dessa história. Uma delas que me veio, há uma passagem na Bíblia, né, onde o Senhor diz que ele pune os erros dos pais nos filhos da 3ª e 4ª geração, né? A gente sabe disso, né, que é o próprio espírito que errou, que volta, né, na família ou no grupo familiar, né, para consertar o que... Olha, no caso aqui são bênçãos, né? Não são assim, de reandar o caminho, retrabalho, não, né? Olha só, a bênção do avô que fez o bem para uma pessoa, para uma família, retorna na neta, né? Na família dela. Olha só, olha só. Muito interessante, viu? É aquela coisa que ele fala aí, né? Fazer o bem, de uma certa forma, sempre acaba retornando para nós mesmos, né? Esse bem, né? A gente nunca perde por ajudar, por auxiliar, por olhar para o outro, né? Como Jesus disse, né? Fazer para o outro aquilo que queríamos que fizesse a nós também, né? Então, tratar o outro com
com respeito, com dedicação, né? Fazer aquilo que está dentro do possível pelo outro, gente, traz um benefício muito grande para nós, né? A gente se sente útil, se sente feliz em poder auxiliar, né? A volta, né? Como Miguel falou, né? A reencarnação, essa palavra bendita que a doutrina espírita renovou, trazendo de volta para nós esse conhecimento, porque é um conhecimento milenar, agora mostrada nessa mensagem do Momento Espírita, voltada a uma coisa benéfica, porque a gente sempre lembra que os detratores da reencarnação, aqueles que não acreditam, dizem não, que o espírita acha que todo mundo tem que pagar e que é de graça, que não precisa pagar nada. Gente, se nós fizermos o bem permanece eternamente conosco. Você jamais vai apagar isso. O bem vai estar junto conosco para sempre. O amor é o que constrói. Apenas o amor é o que constrói. E essa mensagem prova isso para nós. É a lei maior, né, Antônio? É a lei maior, é o amor que constrói. Tá aí, pessoal, olha só que mensagem bonita, né? E vale a pena ouvir de novo essa mensagem. Eu estou preparando um estudo também, vou colocá-la no começo, né? Porque ela é bem marcante, bem marcante. Essa é a tal da contabilidade divina, né? Diferente da nossa contabilidade aqui da Terra, né? A gente sabe, né, ver lá no The Chosen, né, no seriado Os Escolhidos, que está na Netflix, está no YouTube, que a gente está estudando com o pessoal do sábado, né, Sábado Teca? à tarde, é verdade. Está no Prime Video também? Está em vários lugares, né, Antônio? E é interessante, tem uma passagem que eu gosto bastante, que é quando Jesus está com as criancinhas. É o 3º episódio da primeira temporada. Da primeira temporada. E Jesus está mostrando para eles acerca da justiça, né? Porque teve um dos meninos ali, brigou com o outro, né? E ele está falando para as crianças, né, que são espíritos imortais, isso, né? E Jesus até fala que ele gostaria que no futuro aqueles seguidores dele, os apóstolos, os discípulos, tivessem o entendimento que aquelas crianças tinham, né? Olha que bacana, né? Mostrando que o corpo muitas vezes não é sinônimo de evolução. De maturidade. De maturidade, né? Então, e ele vai falar de justiça e fala assim em determinado momento, assim, ó, e se a justiça de Deus não for a justiça aqui da terra ou vice-versa, né? Então, pensar nisso, pensar nas situações que a gente vive para ver se estamos realmente fazendo a justiça divina, né, Antônio? Não a justiça aqui da terra, que às vezes é falha, né? Pela interpretação. A justiça da nossa emoção, daquilo que a gente está sentindo naquela hora. Sim, sim. É isso, pessoal. Tá aí então nossa abertura do programa e vamos para o estudo que é feito todos os terceiros do domingo. Nós estamos estudando um livro de Caibar Schutel. O Caibar Schutel foi um espírita muito dedicado à doutrina na região de Matão, São Paulo, e deixou muitos livros, né, Teca? Escritos, publicados, vale a pena. Ele era um tremendo estudioso. O seu Hugo sempre dizia que Caibar Schutel, com quem ele conviveu, sentou no colo dele, né? De pessoa. Olha só. E ele falava que era o espírita número 1. Era o padrinho do dele, Brasil. Né? Padrinho dele, mentor do seu Hugo, né? E o livro que nós estamos estudando do Caibar Schutel é Vida e Atos dos Apóstolos, né? Ele tem um outro livro também que nós já estudamos aqui na rádio, né, Teca? Parábolas e Ensinos de Jesus. Até estudamos com o Gordo, nosso amigo Eurípides, né? Verdade. Já no mundo espiritual. Já no mundo espiritual. Com certeza aqui com a gente também estudando. Ele foi lançado em 1932, pessoal. Olha só, né? E muito atualíssimo. Hoje nós vamos ver o capítulo que trata os judeus exorcistas e os filhos de Seva. O Antônio vai ler o texto que está lá no Evangelho de Lucas, né? No capítulo 19. E depois nós voltamos para os comentários. Alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega.
E os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos principais sacerdotes. Mas o espírito maligno respondeu-lhes: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? O homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles, de tal modo que, nus e feridos, fugiram daquela casa. E isto tornou-se conhecido de todos os judeus e gregos que moravam em Éfeso, e veio o temor sobre todos, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que haviam crido vinham confessando e declarando os seus atos. Muitos também que tinham exercido artes mágicas ajuntaram os seus livros e queimaram-nos na presença de todos, e calculando o seu valor, acharam que montava a 50.000 dracmas de prata. Assim crescia e prevalecia em poder a palavra do Senhor. Tá aí, pessoal, esse é o texto de hoje, né? Repetindo, que está no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos. Nos Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, né? No capítulo 19, versículos 13 a 20, né, Teca? E aí dá pra gente tirar muita reflexão, né? Muita reflexão, né? A gente já começa, né, nessa reflexão, né? Eu acho assim, o que chama, 2 frases aqui me chamam bastante atenção, né? A primeira é quando, então, esses judeus exorcistas, né, eles vão lá expulsar o espírito maligno, e ele diz: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Né? Denota já nessa fala que esses judeus, eles não tinham conhecimento nenhum de Jesus, eles não tinham nenhuma intimidade, vamos dizer assim, com Jesus. Eles tentavam usar o nome de Jesus pelo trabalho de Paulo, mas eles próprios não tinham nenhum conhecimento nem nada. A mesma coisa que eles falavam assim, sai daí o espírito maligno, porque o Jesus de Paulo quer que vocês saiam. Quer dizer, o espírito que maligno, e o espírito, gente, porque é aquela coisa, o espírito não é bobo. Eles são muito inteligentes, eles são espertos, eles nos conhecem a fundo. E muitas vezes eles estão nos seguindo há muito tempo, então eles sabem de tudo nós. Então o espírito nessa hora, ele faz o quê? Ele dá risada desse judeu. Porque como é que você quer fazer uma coisa dessa? Você quer que eu saia, que eu vou embora, mas você mesmo não tem autoridade nenhuma sobre mim. E aí, gente, a gente vai lá eu fui lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, tá? Quando ele vai falar sobre a fé transporta a montanha. Porque a gente vê que esse nosso judeu exorcista, eles não tinham fé nenhuma. Eles não conheciam Deus, não conheciam nada, eles faziam uma coisa por fazer. E aí lá no item 4 do capítulo 19, a fé transporta a montanha, Kardec diz assim, cumpre não confundir a fé com presunção, né? A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Nós não podemos nada sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são afligidos. Então Jesus, e depois lá mais na frente, tem uma fala de Jesus que ele diz assim, se vocês não o curaste, foi porque não tinhais fé, porque ele está falando aí daquele também lunático lá, que os apóstolos não conseguiram curar, tirar dele o demônio, né? E aí ele fala, Senhor, mas por que nós não conseguimos fazer isso? Ele falou, porque não tinhais fé,
Porque se tivesse, você teria conseguido. É exatamente o que acontece aqui com os nossos judeus exorcistas. Quer dizer, eles não tinham nem um pouquinho de fé. Eles não sabiam como lidar com essa situação. Então, o que os espíritos fizeram? Puseram eles ao ridículo, colocaram eles ao ridículo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então a gente jamais pode falar assim, olha, eu faço tal coisa porque o fulano ou o ciclano, quer dizer, não, eu tenho que fazer isso porque eu sei, eu consigo, eu tenho esse entendimento, eu tenho a fé, eu consigo, não porque o outro faz, né, Miguel? É verdade, Teca. Ali também a gente observa, né, Antônio, está tratando da autoridade moral, né? Que é o que o Cristo tinha, né? Que é o que o Paulo tinha. Que o Paulo né? tinha. E ele, com as palestras, com os diálogos, né? Com as exposições, ele procurava transmitir, né? Ou mostrar o caminho para chegar naquela condição, né? Então, a gente vê que aqueles que acompanhavam o Cristo e os apóstolos, né? E a gente pode considerar que Paulo foi um apóstolo, né? Mesmo não convivendo com o Cristo pessoalmente. Sim. Né? Paulo é o exemplo máximo de trabalhador, de apóstolo. Ele foi para falar para pessoas, né, de outras terras, né, os gentios principalmente, né? Então é isso, né, Antônio? E o que a gente vê aqui, e a gente até comentava ontem, né, Teca? Porque a gente está estudando essa série Os Escolhidos, né? A transformação que teve o Nicodemos, né? Sim. Do começo até o momento que ele se reúne com Jesus, né? Então, ele era inteligente, era um dos principais rabinos do Sinédrio, né? E ele dá o exemplo ali, né? A gente vê, né, que depois ele vai com humildade aceitar os fenômenos que o Cristo produzia, entender que ele tinha esse poder porque ele vinha de Deus, né? E falava que os outros, né, que acusavam Jesus, que perseguiam os rabinos, né, não tinham a humildade de acreditar que Jesus era o Messias, era o enviado, né? E ele não, e ele aceitava, desde do momento que ele foi tentar fazer o exorcismo lá com Madalena. Com né? Madalena. E aí falhou. É muito bacana, né? Porque os espíritos, através de Maria Madalena, dizem assim, aqui você não tem poder sobre nós, né? Olha só, por quê? Porque faltava a ele, além que ele tinha inteligência, faltava a parte moral, que é isso que vai dar com que nós tenhamos autoridade sobre os nossos vícios, né, Antônio? As nossas imperfeições e sobre os demais também. Isso mesmo, eu gostaria de fazer um adendo aqui no início da passagem, quando diz alguns judeus exorcistas ambulantes. Essa palavra ambulante significa itinerantes, pessoas que estão pelo mundo, e eles viviam disso. Então, eles não estavam ali por acaso e encontrou, não, eles faziam esse tipo de trabalho, eles saíam procurando onde tinham os problemas para fazer essas curas, abre-se aspas, fecha-se aspas, essas curas, né, de problemas espirituais. A palavrinha ambulante significa isso, essas pessoas que eles viviam disso, é uma coisa que mostra. E dentro dessa passagem, né, uma tradução que a gente percebe claramente a influência católica na tradução, porque traz a palavra exorcista, essa coisa que até hoje existe dentro da igreja, muito reservado o exorcismo, mas que não foi totalmente compreendido, que é uma das questões que o Caibá vai tratar dentro do livro, aproveitando o ensejo da passagem no Atos dos Apóstolos. Ele vai tratar para os dias atuais da época da década de 30, onde se falava sobre isso também, dos poderes da igreja com relação à expulsão dos demônios. Na verdade, nós temos que colocar um parênteses aí, expulsões dos demônios, vírgula, os demônios são espíritos malvados, maléficos, que são irmãos nossos, que já desencarnaram e que estão no mundo espiritual perdidos, querendo fazer algo que faziam também quando estavam encarnados, que era dominar os outros, fazer maldades. Então eles continuam fazendo a mesma coisa. E para se deter esses irmãos, só o amor de Jesus, só a moral de Jesus mesmo para
para pará-los, né? E para fazê-los voltar atrás, porque nenhum de nós está destinado ao mal. Todos nós somos perfectíveis, todos nós iremos melhorar. Não existe espírito maléfico que um dia não vai se tornar benéfico. Todos vão melhorar. Isso é uma coisa importante de se dizer aqui nesse momento. Verdade, Antônio. Eu até, quando a Teca falou ali de espíritos malignos, né, que é o que está no texto, né, Teca? Que está no texto. Eu trocaria malignos por imperfeitos, ou inferiores, que é o que está na doutrina, né? Então aí a gente já começa a se aproximar desses nossos irmãos equivocados, como você bem disse, né? Que querem fazer justiça pela própria mão, mesmo no plano espiritual, né? E a gente sabe que quem aplica a justiça é Deus, nosso Pai, porque Ele sabe de tudo, né? Então é interessante, e Kardec vai trabalhar muito em toda a obra, principalmente no Livro dos Médiuns, sobre essa autoridade moral, essa superioridade moral. Não que seja igual ao Cristo, né? Porque o Cristo foi o único, né? Aqui na Terra. Mas dizendo assim, ó, a gente tem que trabalhar as nossas virtudes, né? Desenvolvê-las em combate às nossas imperfeições e aos nossos vícios, para que a gente possa dar acesso aos bons espíritos e possam nos auxiliar nesse trabalho. Nos auxiliar a nós mesmos, né? No nosso trabalho interior, na nossa reforma íntima, na nossa evolução, e também poder fazê-lo aos outros da melhor maneira possível, com humildade, com simplicidade, né, Teca? Sim. Mas eu trouxe também aquilo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é todo um estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos, né, da parte moral, onde Kardec vai aprofundar esse tema importantíssimo para o espírito. Lá no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, né? E eu tenho uma anotação interessante aqui, né? Há uma diferença entre Cristo e profeta, né? E eu tenho marcado aqui que Cristo está relacionado mais às coisas espirituais, né? Jesus foi um Cristo, né? Como muitos outros deverão haver que trabalham em outros mundos, mas chegaram nessa condição. Trabalham para Deus. Para Deus, exatamente. E tem um contato direto com Deus. Até há uma definição no Livro dos Médiuns, né? Que Kardec pergunta aos espíritos e eles esclarecem que Jesus, se em algum momento necessitou ser médium, ele foi médium do Criador, de Deus, né? Então, ele sim tinha essa condição. E profetas, assim, são espíritos elevados, mas mais ligados à matéria, mas que ainda são falhos, que necessitam reencarnar, que tem que corrigir alguma coisa, diferente do Cristo, né? Que ele vem em missão, né? E ali no capítulo 21... falando disso, falando da autoridade moral, no item 10, falsos profetas da erraticidade, é muito interessante, só um trechinho que é uma fala de Erasto, discípulo de São Paulo, ditado em Paris, lá na Sociedade Parisiense, em 1862, que ele diz assim, né? É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro, né? Aí a gente estava vendo o erro, assim, dos filhos de Seva, né? Em relação a querer fazer o exorcismo. Eles não tinham essa moral. Pode um médium ser fascinado e iludido um grupo, mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médios recebam, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justificarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Olha o Erasto dizendo para a gente ter o cuidado de saber de quem que a gente está sendo médio, de preferência de bom espírito e não de mau de espírito elevado, né? A gente tem que ser de bom, não de mal, né, Teca? Ah, com certeza. E para que a gente possa ter esse contato com esses bons espíritos, é necessário a moral. E quando a gente fala em moral, gente, muitas vezes a gente fala assim, mas o que é essa moral, né? É tudo aquilo que Jesus tinha. Ele tinha. Para que nós cheguemos a isso, é necessário a gente ter a humildade, benevolência, indulgência, todas essas virtudes. Começar pela humildade. Todas essas virtudes que nos aproximam desses bons espíritos e eles possam também estar conectados conosco.
né? Agora, se nós trazemos imperfeições, vícios, esses vícios da matéria, vaidade, que nós ainda temos orgulho, egoísmo, vaidade, quem é que vai se aproximar de nós? Espíritos que comungam com esses mesmos desejos, com esses mesmos valores, vamos dizer assim, inferiores. Então, nós temos que estar sempre com a mente em pensamentos elevados, em pensamentos mais profundos, né? O que me chama a atenção também nesse texto, gente, e que vem, né, tudo isso que Miguel falou, Antônio falou, que vem em tudo isso, e que a gente vai ver depois, é quando ele fala assim, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Quem somos nós? A gente já parou para pensar assim, quem somos nós, né? Porque Jesus, mesmo os espíritos mais inferior, eles têm o conhecimento de Jesus, eles sabem quem é Jesus. No momento, eles estão equivocados, é lógico, eles vão relutar contra Jesus, porque Jesus vem ser oposto àquilo que eles estão fazendo. Então, eles não querem seguir, por enquanto, a Jesus, né? Mas eles conhecem, eles sabem da autoridade moral de Jesus, eles sabem do poder que Jesus tem, e que Jesus é o Filho do homem, né? É Filho de Deus. Agora, mas mesmo esses espíritos, gente, como disse o Antônio, eles vão se melhorar. Com o tempo, eles se melhorarão, eles também passarão por todas essas etapas, reconhecendo tudo isso e sabendo que, através de Jesus, eles vão chegar, então, até não a perfeição absoluta, mas a perfeição relativa, como nós também vamos chegar a isso. Eles sabiam também quem era Paulo, esses espíritos também sabiam quem era Paulo, porque eles acompanham a tudo, eles acompanham, né? Eles nos seguem, como eu disse no início, esses espíritos, eles nos seguem. E quando nós temos os nossos deslizes, eles chegam a nós. Eles conheciam Paulo, eles sabiam da luta de Paulo. Paulo teve lá os seus momentos equivocados? Sim, teve, mas ele se transformou e ele lutou, gente. Paulo apanhou. Paulo levou pedrada, Paulo foi preso, os espíritos sabiam disso. E ele tinha autoridade. Quando ele falava de Jesus, ele falava com autoridade. Porque ele vivia aquilo que Cristo pregou, aquilo que Cristo veio nos ensinar. Agora ele coloca os seus judeus exorcistas, colocam eles na parede. Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo. Mas e vós, quem sois? E aí, gente, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, tem um texto que eu achei bastante interessante, de Francisco Cândido Xavier e por Emmanuel, e que diz assim, quem sois? E ele vem trazer exatamente essa frase, né? Mas o espírito maligno respondeu, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E aí Emmanuel veio trazer umas explicações, explicando esse texto, e ele diz assim, ele começa dizendo assim, qualquer expressão de comércio tem sua base no poder aquisitivo e para obter é preciso possuir. Isso ele está falando assim do termo material aqui na nossa existência, né? Quer dizer, para eu possuir alguma coisa, em termos de comércio, de troca, para eu possuir alguma coisa, eu tenho que ter, quer dizer, para eu comprar, eu tenho que ter, por exemplo, dinheiro. E aí ele continua dizendo assim, mas no intercâmbio dos dois mundos, terrestre e espiritual, o fenômeno obedece ao mesmo princípio. Se eu quero ter a ajuda do plano espiritual, se eu quero falar com autoridade, nesse caso dos judeus, se eu quero falar, eu preciso ter argumento para tudo isso. O que eu preciso ter? Exatamente aquilo que a gente falou agora há pouco. Eu preciso ter paciência, eu preciso ter humildade, eu preciso ter fé, eu preciso ter respeito para com o próximo e, acima de tudo, eu tenho que ter amor, eu tenho que amar o meu semelhante, não é? Então, essa é a minha moeda de troca no mundo espiritual. E para que eles possam vir me auxiliar, eu também tenho que estar na mesma posição, ou mais ou menos na posição desses espíritos que vêm. Agora, se eu também mando a eles
orgulho, vaidade e aquelas coisas, quem que vai estar me auxiliando? Esses mesmos espíritos, ou então eu vou estar ao léu, né? Eu vou estar aí à mercê de qualquer outro espírito, porque eu não tenho autoridade nenhuma, eu não estou melhorado em nada. E ele continua falando, gente, é muito interessante, achei muito bonito isso daqui. E ele continua dizendo assim, ó, nas operações comerciais de César requerem-se moedas ou expressões fiduciárias com efígies, identificação que lhes digam respeito. Quer dizer, é preciso ter a moeda lá com a esfinge de César, ou uma nota, alguma coisa que tenha, né, a imagem, ou alguma coisa que fale relacionado àquilo lá. Nas operações de permuta espiritual, requisitam-se valores individualíssimos com os sinais do Cristo, que é o quê? A benevolência, a indulgência e tudo isso. O dinheiro de Jesus, diz aqui Emmanuel, é o amor. Se você não tiver o amor, você não faz nada. Você não consegue nada, porque tudo gira em torno do amor. E ele fala assim, sem ele não é lícito aventurar-se alguém ao sagrado comércio das almas. Se você não tem amor, esse nosso amigo aqui do texto, ele não tinha amor, ele não fazia aquele trabalho com amor, ou pensando no bem do outro, nada. Ele fazia simplesmente porque aquilo lá era um ganha-pão para eles. Eles viviam daquilo, né? Então, para eles era uma coisa assim, natural. Mas tanto fazia ele curar esse, como aquele outro, mas não tinha um amor. E ele fala assim, então, que o versículo aqui nomeado constitui benéfica advertência a quantos, para o esclarecimento dos outros, invocam o mestre sem títulos vivos de sua escola sacrificial. Títulos vivos, gente, o que é o título vivo? É o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa melhora, a nossa mudança, a nossa transformação. Esses são nossos títulos vivos. Porque o resto são títulos mortos. É aquela coisa que você pode colocar lá na parede, mas não serve para nada se você não estiver fazendo aquilo. Não adianta eu ter um título de doutor se eu não fizer nada a respeito disso. Estiver trabalhando no contrário. Mas não, o título vivo, ao contrário, se eu estiver fazendo aquilo que Jesus pregue para aquilo que eu vim, para fazer o melhor, para ser melhor. Continua ele, mormente no que se refere às relações com o plano invisível, mantendo cuidado por evitar afirmativas a esmo. Não vos aventureis ao movimento sem o poder aquisitivo do amor de Jesus. Então não vamos nos aventurar a fazer coisas que nós não conseguimos fazer porque a gente nem ama, a gente nem sabe quem é o nosso próximo, a gente não sabe, ou julgando o outro sem saber o que é a vida do outro, o que ele passa, o que ele está sentindo. O mestre é igualmente conhecido de seus infelizes adversários. Quer dizer, então Jesus conhecia esses espíritos, eles conheciam Jesus, eles conheciam o Paulo. Mas ele conhece a nós, ele conhecia, e ele fala assim, vós quem sois? Eu não os conheço. Os discípulos sinceros do Senhor são observados por eles também. O inimigo da luz reconhece-lhe o sublime valor. Aí ele fecha dizendo assim, quando vos dispuserdes, portanto, a esse gênero de trabalho, não ouvideis vossa própria identificação, porque provavelmente sereis interpelado pelos representantes do mal, que vos perguntarão, quem sois? Vejam só, gente, que profundo isso aqui. Quem somos nós? Né? Para a gente se aventurar a fazer alguma coisa, gente, a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento, mas acima de tudo a gente tem que ter o amor, né, Miguel? Verdade, na verdade é isso, né, Teca? Muito conhecimento é importante, mas sim, só isso não basta. Só isso não basta. E a gente sabe que no caso aí dos espíritos inferiores, né, imperfeitos, falando que não conhecem aqueles que estavam pregando para eles, mas sim Jesus e Paulo, é porque eles sentiam o fluido melhor. A autoridade está no fluido, está na vibração, né? As palavras levam isso, né? Então, bacana. E eu estava aqui olhando uma obra, pessoal, que é difícil de achar, mas eu recomendo aqui. A gente aprende muito, né, Antônio, com as biografias das pessoas, né? Como elas viveram, o que elas foram, né? E a gente aqui estava falando de Nicodemos, e nesse material lançado pela Federação Espírita Brasileira em 2010, né, intitulado Personagens da Boa Nova,
ele foi organizado, né? Toda a pesquisa e toda a composição dele foi feita pela nossa querida amiga Malena, Maria Helena Marcon. Ela já tinha feito um outro livrinho falando, né, de muitos personagens que trabalharam com o Cristo, né? Eu não trouxe ele aqui agora. Ela lançou um primeiro volume, né, falando de alguns espíritos que trabalharam com Kardec, e depois ela lançou essa segunda edição dos personagens da Boa Nova, e ali fala de Nicodemos, né? Só queria aproveitar porque é um bom exemplo para nós aqui, falando dele na série Os Escolhidos, né? Ele teve participação decisiva ali, né? Como exemplo para os outros rabinos, olha só, né? E ele, segundo essa biografia aqui, ele era um dos principais, era um dos homens mais ricos daquela época, pertencente a uma seita dos fariseus que tinham 6.000 elementos, olha só. Então ele tinha assim uma posição política, né, muito importante, muito significativa, né? E é isso, ele começa a partir dos encontros das notícias com o Cristo, né? Ele começa já a despertar nele o homem novo, olha só, né? Tanto que nesse episódio aí do The Chosen, né, dos Escolhidos, a gente vê a transformação dele a começar com o atendimento a Maria, né? Ele se emociona, né, quando encontra Maria já transformada pelo encontro com o Cristo, e ele vê, olha que interessante, e ela vê nele muita humildade, muito desejo assim de entender a palavra. Ele que tinha toda uma concepção de conhecimento diferente da mensagem do Cristo, né? E depois, pensando bem, pessoal, olha só, ele tem um encontro com Jesus. Ele pede para Maria, né? Isso está nos evangelhos, né? E Jesus aquece e vai se encontrar com ele, né? Como exemplo, né, Antônio, que ele já estava num momento diferente, já estava num momento melhor, né? E o encontro deles, tanto o que é relatado ali no filme, quanto nas outras escrituras, né, é fantástico. Mostra Nicodemos transformado. E ele leva essa transformação para o Sinédrio, para os grupos dele, né? A gente não sabe muita coisa, mas aqui na biografia diz que ele até ajudou José de Arimateia no resgate do corpo do Cristo, né? E para dar-lhe um sepultamento digno, né? Imagina, né? Olha que beleza. Então, ele pôde trabalhar... Pela questão financeira, que ele tinha bastante dinheiro. É importante que ele pôde trabalhar a sua parte interior, né? O seu psique, a sua moral, né? E ele foi um vitorioso. E isso que é importante. E isso lhe dava autoridade para trabalhar com todos, encarnados e desencarnados. Transformação, interpretação, são muitas palavras. Quem sois? E nós temos N maneiras de interpretar e nada a gente vai conseguir fechar essas ideias. E falando em personalidade também, eu lembro da personalidade do nosso querido Caibá. E buscando um pouco dessa personalidade que eu julgo até nos dias de hoje ter 0,1% dessa personalidade. É você que está falando. Imbuído desse espírito do Caibá. Eu lembro aqui nessa passagem, eu vou citar algumas coisas, não porque o nosso tempo é muito curto, eu tenho que ser muito breve. E eu vou citar apenas uma. No final, ele dizia assim: assim crescia e prevalecia em poder a palavra do Senhor. Aqui nós vamos encontrar permanecer a palavra do Senhor, isso é um dogma. Infelizmente, nós levamos isso como dogma e não como algo para modificação nossa moral. Eu digo assim, a palavra do Senhor tem poder, mas eu mesmo não fico imbuído desse poder que é a moral. E o quem sois é você lembrar de Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo. Você se conhecer. Você tem que saber quem é você. Para você, quando resolver trabalhar, servir a Jesus, você saber que valor é o seu salário. É o que ele fala no final de Caibá ali, da unidade de espírito, né? Então, como Jesus falava, né, Teca? Eu e o Pai somos um só. Então, é claro que nós, como espíritos inferiores, né, nós com Jesus somos um só. Ou com o espírito de uma ordem mais elevada, o nosso anjo da guarda, o próprio Kardec, né? Então, é isso. E percebendo no que Terezinha trouxe, na tradução, numa interpretação de uma passagem, que não é essa, mas uma semelhante a essa,
que ela trouxe no Caminho, Verdade e Vida, quando Emmanuel faz toda uma interpretação e uma construção da sua reflexão em cima do trabalho, em cima dos valores materiais, que é o que ainda hoje nós fazemos. Nós precisamos sempre elencar os valores materiais em detrimento dos valores espirituais. Mas não nos esqueçamos disso. Jesus falava para o espírito. Para o espírito. Palavra Exatamente. para nós espíritos. Para um espírito que não vai morrer, que vai permanecer vivo. Então, não esqueça disso. De buscar conhecer a si mesmo, de buscar saber quem somos nós, mas para nos modificarmos, nos tornarmos pessoas melhores. E a palavra humildade, ela é o nascedouro desse novo homem. Quando você começa a entender o que é humildade, você deixa de ser presunçoso e começa a ter fé. E fé não é simplesmente acreditar. Fé é confiança. Confiar de que Deus está no controle de tudo, de que Deus é que comanda tudo e que nós, como os míseros servidores, podemos auxiliá-lo, podemos servir a Deus com o salário digno de que realmente nós mereçamos. Isso é muito importante conhecermos, e isso é tratado em dezenas e centenas de passagens do Evangelho, ou centenas de passagens do Evangelho, claramente nos explicando isso. Então, pensemos bem nisso, para que nós realmente, buscando conhecer a si mesmo, na hora de resolvermos servir a Deus, não é necessário que estejamos integrados dentro de uma congregação religiosa, uma instituição religiosa. Você precisa ter moral, e essa moral só vem de um lugar, do ensinamento de Jesus. E Jesus é o exemplo para nós de homem perfeito, modelo, guia da humanidade, como disse a doutrina espírita para nós. Então, pensemos muito bem nisso e busquemos vivê-lo. Não coloquemos empecilho para dizer que não conseguimos chegar a esse nível, porque é perfeitamente possível. E quando nós dizemos que somos humildes, eu sou humilde porque eu acho que eu não consigo fazer como Jesus. Isso não é humildade, meus queridos. Isso é preguiça nossa. A gente fica dizendo isso porque a gente não quer mudar. É uma verdade que a gente tem que constatar. Que eu constato isso no meu irmão. Eu vejo no meu irmão e não vejo em mim. É o argueiro que eu enxergo no olho do meu irmão e não enxergo a trave que está na minha frente. Isso é muito sério. Me perdoem eu falar dessa maneira, mas é só para que nós tenhamos, nós devamos enxergar isso. Nós tenhamos essa consciência de que estamos aqui para a renovação, nos tornarmos homem novo, ser humano novo. Homem não, né? Ser humano novo, porque a mulher também é um exemplo até melhor do que o nosso homem. A mulher realmente é um exemplo até melhor na vida. É verdade. Eu sou fã do Antônio. Pessoal, vamos passar agora para o nosso Reflexão Espírita, que é o Zé Antônio nos falando também das virtudes, né? E hoje o tema da reflexão é o dever sem compaixão. Olá, amigos. Em várias reflexões, eu faço a citação da parábola narrada por Jesus do credor incompassivo. Nós nunca apresentamos essa parábola para tentar entendê-la, analisá-la, e hoje eu gostaria de dividir com vocês esse ensinamento de nosso mestre, muito profundo, porque nos apresenta o caráter de Deus, esse caráter misericordioso do Pai, mas da preocupação do Pai para conosco, para que nós aprendamos a perdoar. Então eu vou ler a parábola, Jesus narrando essa parábola, para que a gente possa junto então entendê-la.
É interessante que no Evangelho de Mateus, que ela se encontra no capítulo 18, que é logo depois que Pedro pergunta: mestre, quantas vezes devo perdoar uma ofensa? 70 vezes 7? E 7 vezes, perdão. E Jesus fala: não, Pedro, 70 vezes 7. E daí ele começa a dizer o seguinte: eis porque o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu acertar a conta com seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Talento era a moeda mais cara daquela época, era uma moeda do Império Romano, de ouro. Então era a moeda mais cara. Então Jesus está dizendo que 10.000 talentos significa um débito vultuoso. Tá? Não tendo este com que pagar, o Senhor ordenou que o vendessem. Jesus está contando. Que o vendesse juntamente com a mulher e com os filhos e todos os seus bens para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e prostrado suplicava-lhe: dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, diz Jesus, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mas quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão que lhe devia 100 denários, uma moeda muito menor valor na época. E agarrando-o pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e a insistir: paga-me o que deves. O companheiro caiu aos seus pés e rogava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes, retirou-se, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. E vendo os seus companheiros de servidão o que acontecera, ficaram muito penalizados e, procurando o Senhor, contaram-lhe todo o acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a sua dívida, porque você me rogou. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E assim termina Jesus na história. Encolerizado, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a sua dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Essa é a parábola que Jesus narra sobre o perdão. Gente, é interessante que Jesus coloca um rei e todos os outros como servos, servo daquele reinado, e chama os que estão em dívida. Então Jesus está praticamente descrevendo que hoje a doutrina vem nos ensinar, que ele diz que enviaria o Consolador, o Espírito de verdade, para que nós compreendêssemos os seus ensinamentos, que o nosso mundo é um mundo de expiação e de provas, quer dizer, de almas devedoras. Então nós estamos aqui na condição de quem já vivemos antes, nos comprometemos, e estamos aqui na condição de quem está em débito. Mas chega uma hora que o débito tem que ser cobrado, diz Jesus, o dia do acerto de contas. Então ele vai chamar as pessoas que têm débito com ele e vai propor que ele quite sua dívida, ou ele vai para a justiça. A justiça, no caso, é ser preso até que pague suas contas. Ser preso ele, a esposa, os filhos, vendendo os bens, tudo para que ele quitasse os seus débitos. Então, justiça, mas Jesus apresenta a misericórdia de Deus. Então ele diz assim: mas o servo rogou tempo para pagar a dívida. Ele não pediu perdão da dívida. O servo, diz Jesus na palavra, rogou tempo para poder pagar a dívida. E o rei concedeu-lhe o perdão da dívida. Não precisa pagar mais. Então a misericórdia de Deus. E aí diz Jesus, o que precisa para a gente ter a misericórdia de Deus?
sermos também misericordiosos com o nosso próximo, que Jesus vem dizer em outros momentos: sejam vós misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Agi com misericórdia para com o teu semelhante, para que vosso Deus age contigo com misericórdia. Então Jesus sempre nos pede para elevarmos o nosso espírito à condição da compaixão, uma das maiores virtudes da alma humana, e que falta-nos, e que é tão necessária para adquirirmos as condições para vivermos em mundos superiores. Então Jesus está propondo uma condição moral para que nós possamos ganhar os créditos e podermos viver em mundos superiores. No reino do meu Pai, lá estão os que mais servem. Então Jesus diz que no reino de Deus, quer dizer, nos planos superiores, vivem os humildes, os que não têm orgulho, arrogância, mas também os que são misericordiosos, que são compassivos. Então ele diz: seja misericordioso. Então ele conta essa história dizendo que aquele servo recebeu a misericórdia, mas não foi misericordioso com quem lhe devia tão pouco. E aí ele foi preso e levado para sofrer na mão dos verdugos, dos castigadores, dos soldados do rei, até que ele pagasse aquela dívida. Então a justiça de Deus é apresentada pelo Espiritismo como algo com o qual nós temos que nos defrontar, porque somos espíritos em débitos. Então o sofrimento aqui na Terra é a justiça de Deus cobrando-nos. Exatamente. Mas se nós nos tornamos bons, Deus não precisa que essa cobrança se demore muito. E aí Allan Kardec ouve dos espíritos superiores e vem nos ensinar: quanto mais nós demoramos para nos tornarmos bons, mais imperfeito continuarmos, mais teremos que sofrer as consequências da nossa imperfeição. E as consequências da nossa imperfeição, no caso, a falta de compaixão, vai ser o aumento do nosso sofrimento. Aí tem gente que fala assim: eu nunca fiz nada de mal nessa vida e sou uma pessoa boa. E o sofrimento veio porque a justiça de Deus existe, mas não na intensidade que deveria vir se nós não tivéssemos melhorado, se nós não tivéssemos nos tornado espíritos melhores. É muito importante compreendermos que quanto melhor nos tornarmos, mais nos isentamos da necessidade de quitarmos determinados débitos. E o fato de termos que quitar alguns não quer dizer que Deus não continua misericordioso. Muitas vezes nós pedimos, antes de reencarnarmos, fazendo a programação da nossa vida, para passarmos pela prova, para nós nos libertarmos, não para Deus nos perdoar, mas para nós nos libertarmos de nossos débitos dentro da nossa consciência. Então, muitos dos nossos sofrimentos, desde que nós já tenhamos melhorados, não são por conta de falta da misericórdia de Deus, mas pela necessidade da nossa consciência de darmos conta de nossos débitos. Então, quando nos vemos em situação de sofrimento, nós temos que entender que sofremos porque somos imperfeitos, porque erramos, porque colhemos as consequências dos nossos erros. Mas Deus, na sua imensa misericórdia, está sempre aliviando as nossas dores, de maneira que Jesus diz: venham a mim vós que estáis aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque ele está dizendo que a bondade de Deus permite que ele torne menor os nossos sofrimentos. Há um caso muito interessante que a gente ouviu no começo do conhecimento da doutrina espírita, que marca muito nas histórias de Chico, de uma mãe que leva um filho que está lá, o marido tinha lá perdido um dedo numa máquina do emprego dele, e aí a esposa comenta com o Chico: nossa, Chico, olha, você vê, meu marido perdeu o dedo. E ele diz assim: estava programado para perder o braço, mas graças à transformação sincera, moral de vocês, aos esforços sinceros que vocês fazem por se tornarem melhores, ele perdeu só o dedo mindinho.
Então você veja que interessante, Chico faz esse comentário sobre a orientação dos guias espirituais, dizendo que pela programação espiritual, pelo tamanho do débito, ele deveria ter perdido aquele braço. Muita gente então está recebendo moratórias, concessões, cartas de créditos, como dizem os espíritos amigos através de André Luiz no livro Ação e Reação, para minimizar suas dores. Não quer dizer que seus erros deixaram de ser graves, que sua culpa deixou de ser grave. Quer dizer que sua transformação está sendo sincera e que a misericórdia de Deus só nos pede que nós sejamos compassivos com o nosso próximo. Até o nosso próximo encontro. Tá aí, gente, a mensagem do nosso querido Zé Antônio. Mas a gente não tem tempo nem de comentar nada sobre isso daí, viu, gente? E nosso nem tempo nem devo comentar, óbvio, né? Eu só queria deixar aqui, gente, uma tarefinha para vocês, tá? Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha para entender bem tudo aquilo que a gente conversou aqui e que não deu tempo da gente conversar mais sobre a influência moral dos médiuns, que está lá no livro dos médiuns, no capítulo 20. Dá uma lida lá, é bem interessante. Um bom domingo a todos, uma boa semana e que Jesus nos abençoe. Amém. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Um bom domingo, muita paz. Um grande abraço a todos, agradecendo por essa companhia, né? Essa troca de fluidos e até o nosso próximo encontro. Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.